Uma das maiores graças que um casal tem é de conceber um filho. E nós percebemos que conceber um filho só pode ser graça de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 1, versículo de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, olha que interessante, a Bíblia deixa claro, antes de viverem juntos. Então, em outras palavras, eles não tinham relações sexuais. Então, antes de viverem juntos, sem relações sexuais, ela ficou grávida e para ficar claro que não foi de José, ela diz, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então não foi nem de José, nem de outro homem, mas ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Um padre da igreja anônimo faz uma reflexão interessante. Talvez José pensasse consigo mesmo: se eu esconder o pecado dela, estaria agindo contra a lei de Deus? Então eu preciso denunciá-la. Então, na cabeça de José, eu preciso denunciá-la porque a lei que eu sigo pede para denunciá-la. E se eu revelar aos filhos de Israel, eles a apedrejarão. Olha o drama de José. A lei pede para denunciar. Mas se eu a denunciar, vão apedrejá-la. Temo o que está em seu ventre seja fruto da intervenção divina. E no fundo, esse autor anônimo começa a colocar, José no fundo temia. Será que não é Deus quem fez isto? Ele era um homem justo. Será que Sara não concebeu aos 90 anos de idade e deu à luz um filho? Será que talvez ele começou a pensar em Sara, mas Sara também foi assim? Idosa e teve filho? Se Deus fez florescer aquela mulher que era como madeira seca, o que impediria a divindade de fazer Maria conceber sem o auxílio de um homem? Então esse autor anônimo começa a colocar pensamentos em José. Como se ele estivesse pensando, mas Sara era idosa e Deus fez ela ter um filho. Ora, se Deus fez isto com ela, Deus não poderia fazer também numa mulher receber um filho sem o auxílio de um homem? A concepção de uma mulher depende de um homem? E é a pergunta que esse padre anônimo faz. A concepção de uma mulher depende de um homem? Se a concepção de uma mulher sempre dependesse de um homem, sem dúvida, quando um homem assim o desejasse, ela conceberia. Mas neste caso, não é quando o homem o deseja que ela concebe, mas quando Deus o deseja. Que bonito. Na verdade, uma mulher recebe um filho quando Deus o deseja. Não é só o desejo do homem. Agora eu quero ter um filho e vou ter um filho. A gente sabe quantos querem ter e
não é só o seu querer que vale. Portanto, não é quando o homem o deseja que ela concebe, mas quando Deus o deseja. Portanto, se a concepção de uma mulher não depende de um homem, mas de Deus, que há de tão incrível se Deus quiser conceder-lhe um filho sem um homem? Tudo isso talvez passava na cabeça de José, talvez. O que farei então? Se um culpado sai impune uma vez, ele pode morrer outra vez. Mas se um inocente morre uma vez, ele não pode ser trazido de volta. Um pensamento bonito que mostra o drama de José. Ao mesmo tempo ele tinha que cumprir a lei, ao mesmo tempo ele era justo, via uma mulher santa e acreditava no poder divino que pode fazer todas as coisas. E bastou um anjo aparecer, claro, ele precisou da ajuda de Deus, apareceu um anjo para ele e falou toda a verdade para ele. E diz a palavra hoje, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Gente, que coisa bonita, aceitou Maria, estando grávida, sabendo que não era dele, mas acreditando que foi obra do Espírito Santo. Coloque aqui nos comentários. Para Deus, nada é impossível. E eu preciso acreditar nisso. Para Deus, nada é impossível e eu preciso acreditar nisso. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.